E aí foi engraçado que através do Pua, eu tive a conclusão da Black Pill, cara, com 17, 18 anos da Black Pill estética, porque tinha um amigo meu que ele também via isso aí no Orkut e tal. Ele até foi mais além, né? Porque eu era mais, na época ainda não tinha hábito de leitura, era preguiçoso para ler. Esse meu amigo, ele baixou um monte de e-book lá da época, aprendeu frase decorada, aquela coisa toda. Sim. E, cara, quando ele usava, até que funcionava. E daí, assim, eu peguei, fui ver um pouquinho mais esse negócio e tal. E aí eu virei para ele e falei, cara, na época a gente fazia questão de em tudo que era festinha da cidade, né? Aquelas coisas do interior, né? Ah, aniversário da cidade. Aí o prefeito leva lá uma banda sertaneja na sexta, aí no sábado um Jota Quest, aí no domingo um Paralamas e enfim, né? Aí também, aí você tem o aniversário da tua cidade, são 4 dias de show. Aí tem da cidade pro lado direito, aí tem a da cidade do lado esquerdo, né? Então a gente ia nessas festinhas e depois deu a época também de baladinha. Às vezes tinha uma ou outra que permitia com 16, aí tinha outros que era com 18, né? Mas não balada eletrônica, né? Era tipo boate, né? Mais a ideia da boate. E aí o que acontece? Eu lembro que um dia eu virei para esse amigo meu e falei com ele, falei, cara, já reparou que os caras que mais estão pegando as mulheres bonitas na balada não são os caras que tá com essas bobeiras de decorar a frase, botar um monte de adorno, coisa do tipo? É o bonitão lá, marombado lá, que faz medicina. Entendeu? É esse cara que tá pegando todo mundo. Será que não vale mais a pena a gente focar nisso aí, não? Né? E realmente foi uma conclusão bem lógica, né? Que de fato a estética vai ter um peso muito, muito alto, né? Só que aí eu estava até reparando isso, né? Que é como se tudo fosse um pêndulo, né? Aí agora criou essa galera exagerada do lookismo, né? Tipo clavicular, essa galera aí dele, que os caras são meio travadão, né? Porque também os caras começam a achar que tudo se resume à aparência. Aí o cara fica parado num canto ali, achando que a aparência vai fazer cair uma Gisele Bündchen no colo dele, né? E aí você vê que agora uma coisa que está atrapalhando essa molecada é justamente não saber ir lá falar com uma mulher, não saber dar um oi, ter ansiedade para falar com a mulher. Aí você vê que novamente o PUA entra como uma solução. É Aí, engraçado, né? um Tipo, pouco, inverte de novo. sim. E é engraçado notar que a resposta para isso sempre teve no equilíbrio, né? Exato. Beleza. É muito simples de entender. O Pua, ele tem seu desequilíbrio a partir do momento que ele te vende uma ideia exagerada da coisa, do Uhum. tipo, você vai pegar a palavra certa, se você usar essa palavra, vai despertar um gatilho nela, nananana. Enfim, Tyler a gente Durden. vai para um caminho, aí é o caminho do exagero. E a mesma coisa, se a gente pega na Black, em teorias de aparência, onde se você não tiver o rosto mais perfeito, né, com a mandíbula mais certa, você automaticamente vai ser rejeitado. Ah, você vai ser o... Né, qual que é o nome que eles dão? Gincel, porque você é um cara que tem um corpo bacana, tem um rosto legal, mas você é baixo. Então, automaticamente você vai ser descartado, né? E não focar, de repente, na ideia de que, pô, geralmente, os homens não têm acesso a um número considerável de mulheres. Na maior parte das vezes, você ou se concentra num nicho, tem o cara que às vezes é um roqueirão lá, estiloso, entendeu? Às vezes ele nem é bonito, mas ele tem um estilo, ele vai para aquele nicho, ele vai conseguir alguém. Alguma coisa vai ter, entendeu? Então, os caras às vezes vão para um caminho de que se ele não estiver no topo, nada serve. Não sobra nada. Entende? Exato. Então, essa falta de equilíbrio que é uma coisa que eu me preocupo. Uma coisa é dizer, a beleza não importa? É claro que importa. É. Nos enganaram. Uma boa parte da nossa vida como homem nos venderam a ideia de que beleza era uma coisa de mulher. De que nós, como homens, não deveríamos nos importar. Isso é uma mentira. Isso. E é uma mentira confortável. Eu, várias vezes, acabo entrando nessa mentira para mim também, sabe? É uma coisa que você fica assim, ah, deixa pra lá, não quero me cuidar, não quero fazer isso. E você começa a mais uma vez perceber que, olha, você está só fazendo isso por preguiça. É preguiça sua. Ponto final. E a preguiça é um caminho que te leva a um desequilíbrio também. Então, por isso que eu falo que o cara que
Ah, beleza, o pool é ruim? Às vezes é, às vezes não. Às vezes o cara tá entregando uma coisa que pode ser legal para você entender sobre como se comunicar melhor e tal. O VSM, o conceito de atração genuína, mas é ruim? Às vezes não. Tem um conceito onde, se você se cuidar, se você entender os seus pontos fortes ali e trabalhar em cima dele, você não vai ser o Shed 10/10, mas você vai ser alguém, entendeu? Você não vai ser invisível. E eu falo, né? Eu falo muito da figura do homem invisível no meu canal. E eu acho o seguinte: você querer ser invisível é uma coisa. E eu até posso acreditar em alguns que falam que preferem essa invisibilidade. Mas na prática, a melhor coisa que você pode ter o poder e usar se quiser. Eu vendo Sim. isso, entendeu? A ideia, né? De que você tem sim que se cuidar, tem sim que entender como conversar com uma mulher e tal, mesmo que você não decida usar nunca. Porque eu duvido muito. Se você é um homem hétero, você vai querer. Mas se não, tudo bem. Mas tem que estar lá com essa possibilidade, entendeu? Ninguém tem medo nem respeito por um tigre sem dente, sabe? Vamos chamar assim, né? Numa analogia tosca aqui, mas acho que ajuda a entender. Ninguém vai ter medo de alguém que. Não, eu sou assim, eu sou Sigma, né? Eu sou um cara que eu fico solitário e é isso, e acabou, né? Então, eu acho isso, assim, eu acho que falta um equilíbrio para alguns. Não todos têm. Geralmente os caras, o mesmo exemplo que eu falei antes, né? O cara que entra em contato comigo, que vai atrás, eu percebo que aquilo ali é algo genuíno e raramente é um cara muito raivoso. Geralmente é uma pessoa que realmente tá mais equilibrada, que entende do que a gente está falando. Tem muito cara que, no meu canal mesmo, assiste o vídeo, vê o início do react, nem sabe mais ou menos do que eu tô falando, já comenta alguma coisa, sendo que o vídeo inteiro tá falando outra. Uhum. Eu faço muito isso. Às vezes eu coloco uma thumb que tá falando uma coisa. Aí quando você vai ver o vídeo até o final, você entende, putz, sei lá, a mulher falou tal coisa. Tem um vídeo recente mesmo. Acho que foi hoje que eu postei. Que a mulher odeia o marido. Quando você vai ver, ela tá falando, não dela, tá falando de um monte de mulher que odeia o marido porque ela foi fazer pizza e todas as mulheres acharam um absurdo ela tá fazendo a pizza do zero, né? Fazendo a massa e tudo mais. Falando, não tem que agradar macho, não sei o quê. Mas não era sobre ela, entendeu? E aí os caras falam, essa mulher é isso, essa mulher é... Entendeu? Você vê que às vezes existe tanta vontade de ter raiva que a pessoa não vê o vídeo todo. Até, assim, uma reação que tem, inclusive eu vou trazer esse cara aqui pro canal, também para uma live, que é o Thiago. O Thiago, assim, é chegado meu, pô, amigo meu no pessoal, né? Uhum. E ele é um cara que ele cresceu nas redes sociais, principalmente rede social curta, e aí já fizeram alguns reacts dele, né? De vídeo dele, né? Então até já teve um do Espectro Racional, já teve um react dele feito pelo... quem que foi o primeiro? O Ricardo Tomé. Uhum. E assim, esses são caras bem ponderados até. Porque assim, o Thiago ele fez um vídeo, ele é casado, né? A história dele é um cara casado, casou com a menina que ele é namorado desde o colégio, os dois são da mesma igreja, casaram virgem, aquela coisa toda. E aí eles têm um casamento que é muito tranquilo. E isso aí eu posso dizer porque assim, já teve várias situações ali de, cara, ele não é aquele cara que fica limitado por causa da esposa, sabe? Ele tem que pegar e fazer uma ligação 11 horas da noite. A esposa dele vai lá e dorme. Sabe? Não Uhum. tem aquela coisa tipo, cadê você? Mas não quero dormir sozinha. Não, ele entende. Ele tá falando com um amigo. Ou então, é coisa do trabalho. E beleza, segue aí. Tô indo ali dormir. Acabou. Né? Teve até uma vez que a gente tava trocando uma ideia pessoalmente. E o horário que a gente tinha para encontrar já era mais tarde. E aí, assim, ela até ligou para perguntar com ele, a questão de que hora que ele ia voltar. Aí ele virou e falou: não sei, mas acho que ainda vai demorar, a gente ainda está no meio da conversa. Se quiser, já pode ir dormindo. Boa noite, te amo, tchau. Sem crise. E aí você vê que tem uns caras fanáticos que olha essas paradas dele. Olha o gadão casado. Olha só. Falando eu te amo. Gente, aí também é uma implicância boba, cara. Porque, assim, a grande ideia da Red é que os relacionamentos atuais estão ruins.
Uhum. Mas o cara tá lá com uma menina que é da igreja dele, Uhum. casou virgem com ele, trata ele super bem, tem um entendimento do caramba da situação ali, não fica de cobrança, não fica enchendo o saco. Vai reclamar do quê? Tipo, o que tem pra gente apontar o dedo? Não é um movimento anti-casamento, não é. Né? Então, assim, não é querendo culpar, nossa, o cara achou a mulher perfeita. Não é isso, ninguém é perfeito. Ele também não é, ela não é, eu não sou e tu também. Ninguém é perfeito. Mas eles estão fazendo o negócio ali nos conformes. Né? Então, assim, você vê que ao mesmo tempo que os caras falavam, bom era antigamente. Aí aparece um cara que consegue fazer igual era antigamente, e aí fica com uma implicância boba. E aí ele gravou um vídeo uma vez no TikTok explicando, tipo, como fazer para agradar a tua esposa. Aí já vem uns, ou Betinha, não sei o quê, fazendo isso para agradar uma mulher. Não, não é uma mulher, é a esposa dele. Sim. É uma esposa que leva um relacionamento 100% cristão com ele e que ela também faz de tudo para agradar ele. Eu sei. Aí ele mostra lá no vídeo que assim, ela tinha mandado uma mensagem falando: você tá na rua hoje? Pô, acabou meu esmalte aqui, não sei o que, você pode buscar um para mim? Ele falou, pô, não sabia exatamente qual esmalte que ela queria, então já peguei uma caixinha que vinha com alguns, peguei um chocolate e uma flor. Aí falou, gasta aqui quase nada e vai chegar em casa, vai entregar isso aqui e vai fazer a semana dela. E cara, o que o pessoal às vezes não entende é o quê? Não é o ato do cara fazer que é errado. É errado, às vezes, o cara fazer isso para uma ficante. É errado o cara fazer isso para uma mulher rodada. É errado o cara fazer isso para uma mulher que tá cagando para ele. Mas se é a tua esposa, Sim. o que tem de errado nisso? Ainda mais ela retribuindo muito bem. É igual, por exemplo, se a gente for ver, às vezes você tá ali, você tem seus amigos. Aí, às vezes, um amigo chama para um churrasco no domingo. Se tu parar para ver, se tu levar 500 gramas de carne, já é o teu consumo. Mas às vezes tu chega lá com uma peça de 1,5 kg. Às vezes tu leva uma garrafa e tal. Por quê? Porque são seus amigos, você quer agradar, você quer levar uma parada bacana. Às vezes com pai, com mãe, com tio, com tia, tu vai lá, pega um presente numa viagem, traz para eles. Né? Então, por que também que o cara, tendo uma boa esposa, ele também não vai poder fazer, né, um agrado ali, o cara não vai... Pelo amor de Deus. Não... Então, assim, eu vejo que o pessoal tem umas implicâncias boba porque não tem o um equilíbrio. Né? Ou porque cara... pega uma parte, né, do que a gente fala, né? Pega só uma parte. O cara não consegue entender o contexto, sabe? Depende de com quem que você está fazendo e tá tendo um bom tratamento, tá tendo correspondência, vai ser feliz. Também tem essa questão da falta de equilíbrio, né? Uma hora o cara acha que, inclusive até o pessoal do pool americano fala que quem criou basicamente o movimento da Black foi o que eles chamam de Tyler Durden, daquele livro lá do The Game, né? Que você tinha lá o Mystery, né? Que era aquele que com a cartola de mágico na cabeça e tal, o altão. E aí ele criou aquela casa lá, né? Alugou uma mansão lá e ele botava um pessoal lá dentro para treinar. E aí entrou um que eles chamam no livro de Tyler Durden, que é inclusive o Mystery criou a empresa chamada Social Dynamics, aí o Tyler criou o Real Social Dynamics. E ele meio que engoliu o Mystery na parte de negócios, porque ele era muito mais ligado em business, o Mystery era um cara mais artístico, meio, né, querendo trabalhar o mínimo possível. E esse cara lá mesmo, o chamado de Tyler, ele mesmo nunca foi um cara muito pegador, todo mundo em volta fala isso, e ele começou a exagerar muito na promessa do Pua. Tipo, não, aparência não conta, é só você falar essa frase aqui, é só você aprender, que nem ele falou, esse gatilho que vai mexer, e aí o que acontece? Vendeu pra caramba, mas aí criou aquele movimento do, pô, pera lá, tô fazendo isso e não tá funcionando. E aí ele, ou seja, ele jogou o pêndulo muito para o outro lado. Então ele meio que foi um dos responsáveis por esse movimento de contra-ataque indo para o outro lado, né? Não, pera lá, isso aí é bobeira. O que funciona é a aparência. Aí pronto, aí joga lá para o outro lado também, que o cara acha que vai ficar quadrado no canto da balada e vai
apareceu 80 mulheres. Aí depois esse cara começa a observar que às vezes aparece um carioca lá que não tem queixo quadrado, não tem 1,80 m, não tem nada, mas é desenrolado e tá sempre saindo ali da festa com alguém. Então fica eternamente, né, nessa questão. E o cara não consegue entender que é um equilíbrio. É bom você ter aparência? Mas também é bom você saber o que falar. E ao mesmo tempo é bom você saber estar precavido, identificar red flag e ver qual a situação que dá e não dá. Então eu vejo que assim, a comunidade americana não tem essa rixa de uma vertente com a outra igual na brasileira, sabe? Parece que os moleques entram para Red no Brasil, aí é automático ter um ódio de pua. Sim. Então, é curioso isso, né? Tipo, quando a gente para ver, que nem eu, desses puas que eu conheço, do Brasil aqui hoje, né, que ainda atuam, né, que a maioria parou, né, mas os que atuam ainda, eu até gosto bastante do conteúdo daquele Sedutor Afro. Eu acho que de todos tem um nome tosco, mas apesar do nome, eu gosto do jeito como ele transmite a ideia dele, né? Sempre vai ter a venda, sempre vai ter o gatilho para vender e tudo, mas no geral é um cara que eu gosto, né? Mas você vê, são poucos os que realmente vão entregar mais verdade do que ilusão. Isso eu não nego. Então a gente até entende o motivo, né, do rancor que alguns caras têm, né, pelo assunto, né, e até uma sensação de que, ó, isso aí vai te enganar, isso aí é para pegar otário, e muita coisa é mesmo. Mas, no geral, eu acho que assim, se você souber equilibrar as coisas e filtrar as coisas, que é uma coisa que eu falo muito, sabe? Eu falo, filtra o negócio, não é tudo que vai caber a você, né? E a gente faz essa ideia. Por exemplo, às vezes você vai assistir um conteúdo de um cara que é um cara mais extremista, que é um cara que fala umas coisas e fala, meu Deus do céu, mas tem alguma coisa ali. Pode ser que tenha pouca coisa a ponto de não valer a pena nem tentar, beleza. E às vezes tem alguma coisa que vale a pena. E eu falo isso, procura saber de tudo quanto é lado, opiniões diferentes, de vários tipos. Senão não adianta, senão você fica muito preso a uma ideia e você não descobre a verdade de fato. Se o cara quer realmente a pílula da verdade, ele vai ter que fazer isso. Não vai ser em um canal, não vai ser comigo, não vai ser aqui, né, que você vai ter toda a verdade. Você vai ter uma parcela dela, que é a parcela da nossa perspectiva, que nem você falou. A gente tem a nossa vivência, a gente foi atrás, né, eu contei aqui uma parte da minha vida, da fase ali inicial, né, você também contou a sua. E então, assim, a gente vai vivendo coisas, né? Que nem você tá aí fora do país, eu já tive uma experiência fora do país também, e sabe, cada um vai ter o seu tipo de experiência, a sua vida, conforme os aspectos que você tem. Então, a aparência é importante? Claro que é. Nossa, como não é? Aí, só que às vezes o cara não tem a aparência 10/10, mas ele teria um potencial para ser um 7, vamos chamar, e ele não quer. Porque ele não vai chegar no 10, então não adianta. Então não faz diferença, né? Exato. E, Aí, então é o tipo, equilíbrio. então se não for para ser milionário, eu não vou trabalhar. Olha que doideira, né? Entendeu? Tipo isso, sabe? É uma besteira, assim. Se a gente está falando de se desenvolver, de correr atrás, de, pô, vamos tentar, vamos agir, você não precisa fazer tudo que todo mundo está falando, mas conforme as suas perspectivas de vida, o que você quer? Eu sempre falo no meu canal, né? Eu falo assim, o que você quer para sua vida? Você quer o quê? Mas seja sincero com você não precisa ser sincero comigo, nem nos comentários. Vai viver, vai fazer suas coisas, entendeu? Sabe? E pega uma parte do conhecimento que eu tenho, que eu estou mandando para você aqui, e outros canais também, e vai fazendo o seu corre, do seu jeito, sabe? O seu caminho, né? Que é o que eu falo lá no meu canal. Mas você está com toda razão. Inclusive, ano passado eu conversei muito com o Gabriel, que é o do Sedutor Afro, né? Uhum. Eu estou tentando trazer ele para cá para fazer uma live também. Só Legal. que ele estava aí com a agenda meio corrida e tal, mas deve vir. E assim, Bacana. ele é um cara que ele entende do nosso assunto, ele segue os nossos canais, Uhum. segue vários canais aqui, entende, só que aí ele vai para esse lado de desenvolvimento masculino, vai um pouco pro lado ali do PUA também, só que não é aquele PUA do 41 frases que vão ativar uma vontade secreta na mulher. Não, é basicamente o PUA, vamos dizer, verdadeiro.
Que é o quê? Cara, você ficando mais bonito, treinando, aprendendo a falar, você vai chamar mais a atenção de mulher. Ponto final. Mas quem vai discordar disso? A verdade, às vezes, é bem óbvia, né? Isso que é engraçado, né? A verdade, às vezes, é óbvia. Quem vai discordar menos... disso, né? Não tem tantas coisas. É que nem tu falou, os caras ficam com umas pira no lado extremo da black estética, tipo, mas fulano não tem o olho do não sei o quê, o olho do caçador, o queixo do não sei o quê. Mano, mas aqui no dia a dia, você não vê ninguém que é shadzão absoluto, é muito raro tu ver. Aí uma coisa que os caras não entendem, que é a diferença entre ter mais facilidade, mais dificuldade e não ter acesso nenhum. São duas coisas diferentes.